Meus queridos, vamos entender o que foi que houve com o Rafa através dos áudios que ele me mandou. Olha só. Aí fui puxar os cabos, né, num trecho assim que era 35 metros subterrâneo. O pessoal da Civil deixou a sonda pra gente, sabe? Deixou sondado com 2 arames recozidos, né? Cara, fomos lá, amarramos os cabos. Você não acredita não, velho. Puxando os cabos, 3 cabos de 10mm 0,6 um kV. Na metade do caminho, o arame arrebentou. Puxamos o restante do arame todo molhado, velho. Tava cheio de água lá dentro, o arame oxidou todo e rompeu. E não deu certo não, velho. Vou voltar lá quarta-feira, vou quebrar lá, fazer mais uma caixa de passagem lá no caminho. Bicho, que situação, hein, Rafa? Bom, infelizmente, esse tipo de situação ele é muito comum, principalmente quando falamos de rede subterrânea de uma área externa, que é sujeito às intempéries. Eita, intempéries. Intempéries são as condições de tempo, tá, gente? É porque o cara que escreve isso aqui, ele é professor de português, aí ele tem que colocar as coisas bonitinhas, né? Mas o pior, quando você não sabe quanto tempo tem um arame guia lá dentro, aí piora tudo, que você não sabe quanto tempo tá aquilo lá, se aquilo tá enferrujado, se não tá. Bom, vamos pontuar então aqui primeiro as questões técnicas e depois as questões práticas desse tipo de situação. Muitos de vocês devem estar pensando, mas André, a rede subterrânea ela não poderia ter mais do que 30 metros. Isso está na norma, e o Rafa falou que tem mais. Em partes, vocês estão certos, pois conforme a letra B do item 6211 1.6 da ANBER 5410, os trechos contínuos de tubulação sem interposição de caixas ou equipamentos não devem exceder 15 metros de comprimento para linhas internas às edificações e 30 metros para as linhas externas, áreas externas das edificações, se os trechos forem retilíneos. Se os trechos incluírem curvas, o limite de 15 e o de 30 metros devem ser reduzidos em 3 metros para cada curva de 90 graus. Então assim, se é reto, pode ter os 30 lá. Mas, se tiver curva, aí vai diminuindo. Porém, existe uma nota abaixo desta orientação que cita o seguinte: quando não for possível evitar a passagem da linha por locais que impeçam, por algum motivo, a colocação de uma caixa intermediária, ou seja, uma caixa de passagem, o comprimento do trecho contínuo pode ser aumentado desde que seja utilizado um eletroduto de tamanho nominal imediatamente superior para cada 6 metros ou fração de aumento da distância máxima calculada segundo os critérios da linha B. Então, meu querido, olha, isso aí falou, aumentou 6 metros, ou seja, foi para 36 metros, e tem que aumentar uma seção nominal do eletroduto. Se o eletroduto tinha dado pelo cálculo 1 polegada, aumentou 6 metros, foi para 36, você tem que colocar 1,25. E aí vai consecutivamente, tá? Isso permite que a gente tenha mais de 30 metros na rede subterrânea, desde que o diâmetro da tubulação seja aumentado para que seja facilitada a passagem dos cabos. Eu creio que isso aí também seja um novo aprendizado para muitos de vocês aí, né? Muita gente não sabe que pode ser feito isso, tem que ler as notinhas mesmo, tá? Só que agora vamos olhar um pouco o lado prático disso aí. Como eu falei no início do vídeo, encontrar uma tubulação sondada com arame é muito comum, principalmente nesse caso. Tem a cordinha, tem o arame, mas você não sabe quanto tempo aquela guia, aquela sonda que está lá, ela está lá dentro. E o pior, você não sabe, o arame ele pode ser do tipo recozido e não galvanizado. Aí a corrosão é mais severa nesse caso. Então nós temos duas opções. Opção 1, você usar o arame já passado para puxar um outro arame de preferência galvanizado e novo, além de ser reforçado. Como o arame é bem mais leve do que os cabos, ou por aí só, existe a possibilidade dele aguentar essa primeira passada sem problemas. E com o novo arame passado, aí sim você amarra os cabos nele, e aí você vai poder puxar com mais tranquilidade, afinal foi um arame novo que você passou. Opção 2, caso você tenha uma sonda guia, né, maior do que 30 metros para esse tipo de situação, aí eu recomendo usá-la. Amarre ela no arame que está ali, puxa ela primeiro e depois amarre os cabos nela. E puxa os cabos usando a sua sonda guia. De preferência, deve ser uma sonda que seja de cabo de aço, tá? Não é com alma de aço não, que seja com cabo de aço. Isso é mais garantido, tá? E tem ainda uma outra opção que eu já ensinei aqui no canal, mas não é muito para esse tipo de situação, que é, caso não tenha nada passado, você pode usar um aspirador de pó com uma sacolinha e uma linha de pedreiro. Aí você põe ela, o aspirador numa ponta, a linha na outra e puxa toda a tubulação, passa essa linha, passa o arame e aí dá para passar os cabos, tá? Lembrando também que a segunda opção que eu falei lá atrás é a mais cara, porque eu já vi sondas de 40 e 50 metros toda em cabo de aço. Se você é um profissional que lida direto com esse tipo de serviço, vale e muito o investimento. Se não,
aí você tem outras técnicas para poder utilizar, tá? Lembre-se sempre, ferramenta não é gasto, ferramenta é investimento, tá? A gente tem aspirador de pó, a gente tem tudo para tentar resolver os BO, tá? Olha só o tempo que o Rafa perdeu e ainda vai perder, pois um serviço que ele levaria tipo 10 minutos para ser feito, demorou mais de 4 horas e ainda não foi finalizado. Ele depois confessou para mim que vai ter que voltar no local para instalar uma caixinha de passagem subterrânea lá, né? Agora imagina se tiver outra rede passando por lá, né? Se tivesse outros cabos ali dentro. Olha que confusão, olha o trabalho que ia dar, né? E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo. Ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornar um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!